E hoje é Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, instituído pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992. E a Vila São José Bento Cotolengo, administrada pelos missionários redentoristas e pelas Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, em Trindade, tem a missão de promover qualidade de vida para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. E para falar dos trabalhos da Vila São Cotolengo, eu tenho a alegria de receber aqui a minha querida amiga, a irmã Wanda Elisa Conde, diretora, primeira secretária da Vila São Cotolengo. Bem-vinda, irmã Wanda, ao nosso programa. Muito obrigada, padre. É uma grande alegria estar aqui. Irmã Wanda, que já trabalha na Vila há alguns anos, né, irmã? Fala um pouquinho da sua relação com a Vila São Cotolengo. A Vila São Cotolengo é só alegria. Então, assim, trabalhar na Vila é uma alegria muito intensa mesmo. Cada dia é uma experiência de Deus diferente ali. Aqueles internos, eles... Na verdade, Deus está com eles, nós temos certeza disso, né? Deus está neles. E São Vicente de Paulo nos dizia muito isso, né? A irmã que serve os pobres está servindo a Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande, sabe? Não tem nem palavras para dizer o quanto é bom estar na Vila. Eu queria começar a nossa conversa para a senhora poder se apresentar para as pessoas, até porque nós, religiosos, que assumimos aquilo que a congregação nos pede enquanto um trabalho apostólico, nós temos uma história, nós temos uma origem, né? E de onde vem a vocação, a pessoa da irmã Wanda? Então, a minha vocação... Bom, eu sou nascida em Minas Gerais, na cidade de Varginha, lá no sul de Minas. E a minha vocação, um pouco, eu devo também aos missionários redentoristas. É um chamado de Deus. Mas em 1977 houve missões redentoristas lá na minha cidade. Pela primeira vez, eu estava lá. Quando era das crianças, eu ia levar meus irmãos. Quando era dos adolescentes, eu estava. Quando era dos jovens, eu me fazia jovem também na época. Eu ainda era adolescente ainda. E eu me lembro que no final das missões, não me lembro o nome do padre, né? Mas ele incentivava muito a gente a ter a Bíblia em casa, a vida de oração. E aquilo ficou muito assim, gravado para mim. E naquele momento eu decidi comprar uma Bíblia com o meu primeiro salário, mas meu pai foi e comprou na frente. Aí comecei assim, a rezar um pouco com a Bíblia e eu me perguntava assim, o que será que Deus quer a mais de mim? O que será que Deus quer de mim? Tinha quantos anos nessa época? 16 anos. E cheguei a falar com meus pais, né, sobre o meu desejo de ser irmã. Meus pais apoiaram, graças a Deus, e minha mãe ficou muito feliz mesmo. E daí comecei, olha, foi o primeiro encontro vocacional em 1900, quanto que foi? Não lembro mais, mas foi em 79, 79. E lá conheci as Filhas da Caridade e não tive dúvida mais, sabe? Tinha várias congregações neste momento ali se apresentando. Mas na hora que uma irmã falou, e uma irmã, ela mora lá em Mariana hoje, Minas Gerais, a irmã Vanir, a palestra foi a irmã Vanir que fez, e ela dizia assim, quando a gente é chamado por Deus, não tem que falar eu acho, não, né? Tem que falar eu quero e Deus vai me ajudar. Então, não sei se a irmã Vanir se lembra disso, mas ela falou isso. E a irmã Vanir já trabalhou na Vila São Cotolengo? Trabalhou na Vila, Mas aí no final do encontro eu cheguei para ela e disse, irmã Vanir, eu quero. Ela disse, então procura as irmãs do hospital, que elas vão te ajudar e tal. E a partir daí começou, sabe? Eu fui acompanhada. O trabalho, o carisma, o que mais chamou a atenção para a senhora para se tornar uma filha da Caridade São Vicente? Ótima pergunta, padre. Então, no final das missões, uma colega me chamou para ser vicentina, Sociedade São Vicente de Paulo. E chegando lá, gostava muito das visitas aos mais necessitados, aos pobres, que a conferência assistia. E chegou às minhas mãos uma revista de São Vicente de Paulo, uma revista antiga, sabe? E trazia lá, num determinado momento, contando que São Vicente fundou um grupo de jovens para servir os pobres. E eu disse para mim mesma, é isso que eu quero. Não tive mais dúvida. Ou seja, o cuidado e o serviço aos pobres lhe levou à radicalidade do Evangelho. Exatamente. E agora a senhora está trabalhando
na Vila São Cotolengo. Já tem quanto tempo que a senhora está acompanhando o trabalho como religiosa da congregação ali na Vila? Em fevereiro completam 12 anos. 12 anos? Cheguei na Vila em 9 de fevereiro de 2010. Olha só. Sim. E como é que a senhora contemplou a Vila, digamos assim, ao longo desses 12 anos? O que a Vila significa para a irmã Wanda? A Vila significa para mim uma profunda espiritualidade, um profundo encontro com Deus. Quando eu estou servindo qualquer um dos internos, sabe, é uma alegria tão intensa que não dá para a gente falar, não dá para a gente colocar em palavras. É muita alegria mesmo. Então, aqueles que, quando a gente viaja, para ter uma ideia, né, quando a gente viaja, que a gente chega, né, o olhar deles, a expressão deles. Então, assim, isso aí é que a gente cria um vínculo tão forte com eles. A Vila São Cotolengo é uma família. É verdade. É uma família. Então, eu falo que eu tenho 3 famílias, a família biológica, a família congregação e a família Cotolengo, que eu vejo como família mesmo. E eu moro lá na vila, então eu estou com os internos 24 horas. Qualquer momento que precisar de mim, eu estou lá. A senhora mora lá na vila? Moramos na vila. Nós somos 3 irmãs hoje que moramos na vila. Como é que começou o trabalho das irmãs ali na Vila São Cotolengo? Para o pessoal de casa entender, compreender o motivo pelo qual as irmãs estão ali com os redentoristas. Sim. Inicialmente, as irmãs trabalhavam em Goiânia, na Santa Casa de Goiânia, e vinham fazer trabalho pastoral nos finais de semana aqui na vila. A vila foi fundada em 58. Então, mais ou menos uns 10 anos depois, não sei se 10 anos, não sei falar mais o ano que as irmãs chegaram, não. Agora me falha a memória. E foi pedido essa ajuda das irmãs, foi escrito para a provincial, né, pedindo que as irmãs ajudassem na administração da vila. E aí veio um grupo das primeiras irmãs, a primeira diretora, a irmã Suzana Queiroz, que eu conheci, estive com ela lá em Campina Verde, e contam que era muito precário mesmo o trabalho na vila. Hoje, graças a Deus, a gente tem caminhado bastante, né? Graças a Deus, assim, a estrutura da vila, não existia aquela estrutura que temos hoje, não é? Antigamente, existia uma cerca de arame, colocava os meninos ali, sabe? Não tinha uma guarita, não tinha uma segurança, não tinha nada, não. Então, as famílias chegavam, colocavam os internos, muitos sem nome, muitos só com uma sacolinha de roupa, e as irmãs pensavam no nome, registravam e batizavam. Olha só. Sabe? Então, inicialmente foi. E ao longo dos anos, você sabe como é que é a vila hoje, né? Quem vê no primeiro momento e vê hoje, graças a Deus... É por isso que é bom a gente sempre ter essa memória histórica, sim, né, irmã? Da evolução desse trabalho. Sim. E como a vila tem evoluído. Então, até alguns anos atrás, uma irmã era diretora administrativa da vila. Aí depois não foi possível mais uma irmã assumir, então hoje está nas mãos dos redentoristas também, tanto a diretoria presidência, diretoria financeira e diretoria administrativa. E irmã, hoje nós estamos celebrando esse dia da luta da pessoa com deficiência. A vila acolhe pessoas portadoras de necessidades especiais desde o seu início, né? Sim. É uma necessidade que foi se formando ao redor do Santuário do Divino Pai Eterno. Sim, sim. E devido à festa do Divino Pai Eterno mesmo, no final da festa ficavam vários mendigos, né? Mendigos mesmo, muitos deles com deficiência, sem lugar para ficar. Então, o Padre Vilela, sensibilizado com essa situação, né, foi pensando, né, e tem uma frase bonita do Padre Gabriel Vilela, né? Por que a vila? Porque Deus a quer. Porque Deus a quer. E bonito. E hoje, 70 anos, Deus a quer. É isso mesmo. E a prova é esse tempo assim, de vida, né? Porque a vila não nasceu ontem. A vila tem um histórico aí de 70 anos de existência. Sim. Irmã, vocês têm ideia de quantas pessoas são alcançadas pelo trabalho da Vila São Cotolengo? Padre, nós temos cerca de 2.400 atendimentos por dia.
além dos internos. Os internos são 330, 332, varia um pouco, porque temos uma vaga, dali a pouco chega outro paciente, então não sei precisar um número, mas 330 e poucos pacientes, 331, como se diz. E nós atendemos para terapias diversas, para consultas domiciliares. Então, mais ou menos 2.400 pessoas, 2.400 atendimentos por dia. Perfeito. Então, isso aí por mês, por ano, multiplicado, dá muita gente. Agora, como é que é a característica do paciente que mora na vila? Porque a gente tem aí duas comunidades, né? Tem a comunidade que é atendida, que é externa, né? A comunidade externa que é atendida pela vila. Sim. E tem a comunidade interna. Fala um pouco da característica dessas duas famílias aí que são atendidas. Sim. O paciente interno na vila, são pessoas, né, tem que ter alguma deficiência. Muita gente procura vaga para pessoas idosas. Não é. Pessoas então, só com uma esquizofrenia, não é. Pessoa a vila não com é um deficiência, asilo. não, com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. O que significa isso? São pessoas que a família geralmente não tem como cuidar daquelas pessoas ali. Então, são pessoas com deficiência física, deficiência neurológica, deficiências associadas, intelectual. Né? Então, esse é o interno da vila. Está ali conosco o tempo todo. Ele mora na vila. Mora na vila. Ele é um morador da vila. O tempo todo está ali conosco. Ele pode visitar a família pode pedir para levar o interno para ficar em casa. Até 72 horas o paciente pode ficar fora da vila, porque lá a vila é um hospital. Então, todos os internos são pacientes internados no hospital. Tem o prontuário, tem seu médico assistente, sua equipe que dá todo o atendimento. Quantos funcionários a vila tem hoje, irmã? 740 e alguma coisa. Não, eu acho que a gente errou aqui. Quantos funcionários a vila São Cotolense tem, irmã? Mais de 740, eu tenho certeza. 740 funcionários? Muita gente para manter todo aquele... para dar conforto, condição de vida com qualidade mesmo para o paciente. Que o paciente, a gente faça o possível e um pouco do impossível por eles. Porque nossos gastos são gigantescos. 740 e tantos funcionários. São gastos gigantescos, nós temos que ficar correndo atrás da diferença. O que a gente recebe por cada paciente internado não supre a necessidade do paciente. Então, aí que entra a missão, né, da diretoria, diretor-presidente, sobretudo, de correr atrás dos recursos. Então, o que tem sido feito com muita maestria mesmo, porque não dá para suprir. E agora a gente observa assim, tem uma população, o paciente externo, o paciente que não mora na vila. Sim. A vila também atende a esse paciente? Qual que é a característica? Como é que a gente pode descrever esse paciente externo? Então, a vila é habilitada no Ministério da Saúde como CER3, Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Intelectual. Então, o paciente com deficiência física, então ele vai para o atendimento com a equipe de terapeutas ocupacionais, né? E tem lá as terapias próprias. Do auditivo, da mesma forma, o paciente vai atendido pelo otorrino, passa pela equipe, se precisa de um aparelhamento, a vila dispensa aparelhos de audição. Então, mesma coisa no físico, se precisa de uma cadeira de rodas, de um meio de locomoção, então a vila dispensa esses meios de locomoção para o paciente. E deficiência intelectual, temos a parte da psicologia, das terapias todas, para também atendimento ao paciente com deficiência intelectual. A vila ainda tem esse instrumento de educação ali interna? Ah, sim. Tem, sim, nós temos, que eu acho excepcional, porque quando a gente fala assim do hospital, as pessoas só têm aquela imagem da maca ou de uma grande enfermaria, né? Eu posso dizer, como redentorista, que morou em Trindade, que mora hoje, né? Eu gostava muito, quando eu era seminarista, irmã, de visitar a vila, na época da irmã Lúcia, ela nos levava em cada uma daquelas unidades. E as irmãs acabam sabendo quase que o nome
da maioria ali dos Sim, internos, né? Sim, sim. Porque os internos conhecem todas as irmãs e os missionários. Conhecem e abordam a gente e pedem o que querem pedir. Para você ter uma ideia, na Semana da Pessoa com Deficiência, que é em agosto, os pacientes da unidade de São João Paulo, que é uma unidade, assim, pacientes muito inteligentes, né, gostam de participar, eles me chamaram muito aborrecidos, porque não tinham participado do planejamento da Semana da Pessoa com Deficiência. Olha. O nível né, e outras pequenas necessidades que eles chamam a gente, querem. E na última quarta-feira agora, nós fizemos a primeira Eucaristia de 10 crianças da unidade infantil, crianças e adolescentes que não tinham recebido a comunhão ainda. E eles abordam a gente. E a menininha que fez a primeira Eucaristia, toda vez que ela me vê, ela me pede para voltar na capela. E tem vários pacientes que eles pedem que a gente faça oração com eles. E o dia a dia do interno na vila? Nós estávamos falando, eu cortei a senhora da questão da educação. Da educação, desculpem. Então, nós temos um centro de ensino especial, São Vicente de Paulo, e inclusive todos sentem muita falta da escola, porque com as aulas online, eles fazem as tarefas e tudo, mas não é a mesma coisa para eles querem ir para a escola, sabe? E fazem questão de ir para a escola. Tem um espaço educativo, e os meninos gostam demais de lá. Então, atende tanto o público externo quanto os internos. Externo quanto internos. E muita gente, né, muda para a Trindade por causa das terapias, fazer as terapias lá na vila, e por causa da escola. Então, a escola está recebendo sempre alunos novatos. Durante o ano todo, a escola recebe alunos novatos. Agora, irmã, pelo que assim, eu entendo da vila, cada unidade, ela privilegia uma característica do paciente, do interno, né? A senhora podia falar um pouquinho dessas diferenças? Por que tem uma unidade com esse nome, outra unidade com esse nome? E a vila tem várias unidades, né? Quantas unidades a vila tem hoje? São 10 unidades de internação. 10 unidades. 10 unidades. Em média, 30 pacientes, mas tem unidade com 35, tem unidade com 32 e tem unidade infantil, que a unidade tem menos pacientes, mas a média é esta. Então, unidade infantil, os pacientes ficam lá. Nós recebemos um bebê outro dia, 1 ano e pouco, mas o tamanho dele, cronologicamente, ele parece um bebê, sabe? Mas muito lindinho. Então, tem unidade infantil que não tem idade para começar, até 18 anos, às vezes fica um pouquinho mais, esperando vaga em outra unidade. E tem as unidades com pacientes cadeirantes, tanto masculino quanto feminino, né? Temos várias unidades com pacientes cadeirantes. Temos a unidade, o núcleo de integração e convivência, que são pacientes que já têm uma autonomia um pouco maior, conseguem um autocuidado, e lá são desenvolvidas também várias terapias, o acompanhamento constante, claro, mesmo elas dando conta de se alimentar, de fazer sua higiene pessoal, mas sempre com acompanhamento. Né? E sempre com a medicação, com terapias e tudo mais. É muito interessante essa unidade, sabe? Chama de NIC, Núcleo de Integração e Convivência. Nós temos a unidade Santa Teresa, que é uma unidade também, pacientes que têm mais deficiência mental, a gente chama de psiquiatria, sabe? Então, tem a unidade tanto feminina quanto masculina, a unidade São Vicente também, São Vicente, Padre Pelágio. São Vicente é para os homens. São Vicente, Padre Pelágio e João Paulo é para os homens. E a Santa Teresa? Santa Teresa, Santa Catarina, Nossa Senhora Aparecida, São José, NIC, para as mulheres. Qual que é a das vovós lá? A Santa Luísa. Santa Luísa. Eu vi que estava faltando uma. Isso mesmo. Então, são 7 unidades femininas e 3 masculinas. Perfeito. Irmã, nessa luta que a gente hoje reconhecida pela organização, né, das Nações Unidas, da pessoa com deficiência, né? A data foi reconhecida em 92, mas a vila é de 58, né? A vila é de 1958. Isso. Diante desse desafio, como é que a senhora vê o tratamento, como é que a senhora vê o acolhimento da pessoa que é portadora de deficiência hoje no nosso país, irmã? No nosso país é uma questão um pouco complicada ainda. Eu não vou longe, não. Vou ali em Trindade.
né? Eu moro em Trindade, eu saio com os pacientes, eles pedem para ir a algum lugar e eu vou com eles, sabe? A acessibilidade é péssima, né? Para a gente andar com um cadeirante, empurrando... Quando eu vejo uma mãe empurrando um filho pelas ruas de Trindade, eu falo assim, poxa, eu sei o que é isso. Então, a acessibilidade não é boa. Tem alguns órgãos, né? Tem alguns órgãos, assim, para ajudar a pessoa com deficiência, existe sim. Mas a gente pensa nessa questão de... Por exemplo, tem uma pessoa com deficiência que não mora na vila e que, porque o pai dele é aposentado, mas o pai dele, assim, tem seus vícios, o pai não cuida dele, certo. Né? O benefício dele foi cortado. Então, assim, poxa, como que esse rapaz, como que vai ser? Né? O pai não tem condição de cuidar dele. Então, ainda tem muito a trabalhar ainda nesse sentido, sabe? No direito às pessoas com deficiência, os direitos que eles têm, a saúde, mesmo a educação. A Vila também tem advogados para poder defender esses direitos tanto dos internos ali que precisam dessa assessoria jurídica também? Sim, dos internos nós temos. Agora, dos externos, esse é um caso que nos está chegando nesses dias, sabe? Certo. Que a gente vai precisar ver o que faz. Perfeito. Irmã, eu pergunto também assim, o que hoje a gente vê lá na Vila que está em construção, porque a Vila também é um canteiro de obras que não para, né? Tem sempre uma construção, uma reforma, uma estrutura para melhor cuidar dos internos. Exatamente. Não sei se eu vou me lembrar de tudo que está acontecendo na Vila. Está acontecendo muita coisa boa na Vila. Ó, que beleza, isso é bom. A unidade Santa Teresa, que é da unidade psiquiátrica, está em reforma. O que acontece? Por que a Vila está sempre com alguma reforma? A gente vai sendo notificado, o que por alguns anos era o ótimo paciente, hoje não é mais. A vigilância sanitária vai e nos notifica, tal situação precisa... Então, assim, está sempre em reforma, entende? Então, e procurando o melhor para o paciente. Então, as unidades lá, João Paulo, São Vicente, que foram feitas há menos tempo, então, assim, um conforto é bem maior que as unidades que estão ali no centro da Vila. Outra coisa, a unidade de reabilitação São Lucas não é reabilitação mais, é uma unidade que é de pacientes ali mesmo, ali dentro da Vila mesmo. Residentes. Residentes na Vila e está sendo usada para pacientes que precisam, de alguma forma, ficar isolados por motivo de saúde e tudo mais. Nós temos a unidade São Francisco, que é uma unidade cirúrgica que está também passando por reforma. Essa parte hospitalar, ambulatorial, toda essa parte aí vai ter que ser mexida. Então, São Francisco e São Lucas são as mais recentes que foram reformadas no momento. Irmã, para trabalhar na Vila, assim, eu pergunto isso porque quem está em casa está vendo que a irmã conhece bem também das questões da saúde, das diferenças da tipologia do paciente, da população atendida. É preciso conhecer um pouquinho de saúde, né, irmã? Muito, muito. Não tem condição. Então, hoje, mesmo para ser cuidador, a gente não... cuidador mesmo nós não temos. Mas temos aquela pessoa que começou um curso na área da técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, então ele entra na Vila como cuidador. Mas pelo menos o básico precisa entender. Né? Entender de saúde, agora a gente fala sempre, padre, a parte técnica, o colaborador aprende. Agora, a pessoa, para trabalhar na Vila, fazer um bom trabalho, tem que ter muito essa parte humana, sabe, sensibilidade, muito amor. E é essa a diferença da Vila para os demais hospitais, né? Se não tiver muito amor, não fica. Ou às vezes a pessoa desiste, não fica porque a Vila também não pode, né, ter alguém que destoa tanto nos cuidados. Então, assim, houve casos de pessoas que foram, no primeiro dia já chegaram à conclusão de que não dava. Né? Não, eu não dou conta disso aqui. É um trabalho, assim, muito gratificante, um trabalho que a gente gosta muito, mas é um trabalho desgastante também. É um trabalho que não é simples, não é leve. Né? Então, é um trabalho, assim, ele desgasta a pessoa. Assim. Então, se a pessoa trabalha com amor, o desgaste é menor. Né? A gente é gratificante, assim. né? É muito gratificante. A gente gasta o tempo, né?
Agora... A gente se reabastece com eles. É verdade. Comigo é o contrário. Ontem eu estava fazendo um trabalho burocrático que eu precisava fazer. Não é a minha praia, não, mas eu precisava fazer. Aí, quando chegou no fim, eu estou tão cansada na minha cabeça que eu vou lá descansar com os internos. Não é que eu vou descansar com os internos. Estando com os internos, eu me reabasteço. Ou seja, eles suavizam esse movimento, às vezes, burocrático, pesado, que a gente né? precisa também. Nós estamos vivendo a pandemia, a situação, às vezes, impede, mas quem conhece a Vila São Cotolengo, eu acho que um diferencial é esse contato que o romeiro, o devoto do Pai Eterno, pode ter na vila, para ver que é um ambiente humanizado, né? Sim. A vila lembra mais uma grande casa do que um grande hospital, né, irmã? Se eu falava no começo aí, né? Falei hospital, fala em vila, fala em hospital, lembra maca, lembra injeção, lembra soro. O NIC, você chega lá no NIC, não tem cara de hospital, não é? Então, lá você chega lá, é um lugar assim, totalmente muito tranquilo. As outras unidades também são tranquilas, né? Os visitantes, quando fora da pandemia que os visitantes vão, eles saem muito tocados dali, sabe? Além A vila é um lugar que todo mundo precisa ir para sentir esse amor e edificar o seu coração, não é mesmo, irmã? Eu digo e repito, padre, a vila é uma grande experiência de Deus. Quem chega na vila... que chega com o coração aberto para perceber Deus presente ali, não sai a mesma pessoa. Não tem jeito. Verdade. E assim, a vila está com uma campanha, né? A vila é movimentada pelas doações dos devotos. Exatamente. E só da vila existir já é um milagre, né, irmã? Já é um milagre. A vila existir, a vila continuar, conseguir sobreviver esse tempo todo, é um grande milagre. E como é que as pessoas podem ajudar a partir agora dessa campanha, né, Doe Aconchego? Como é que as pessoas vão poder ajudar, colaborar para que esse milagre continue acontecendo na vida dos internos? Isso é muito importante. Nós gastamos mais de 1,5 milhão por ano para a compra de dietas. Dietas para sonda, né, dietas enterais e suplementação alimentar. Tudo isso é muito caro, então a gente gasta bastante. E a campanha deste ano é visando a aquisição dessas dietas. Então, como que as pessoas podem ajudar? Nós recebemos como doação um carro de uma empresa benfeitora lá de Trindade, e nós estamos fazendo essa campanha, cada R$20 que a pessoa doar na vila, ela vai preencher um carnê, um cupom, vai lá para a internet afora, que eu não sei explicar isso aí lá o pessoal da comunicação da vila sabe, e vai concorrer a um carro 0 quilômetros doado por essa empresa. Irmã, peraí, deixa eu perguntar aqui, diretor, tem o telefone da Vila São Cotolengo aí? Será que teria como a gente colocar para o pessoal ligar lá na vila, né, colaborar com essa campanha Doe Aconchego? Porque é uma campanha que fala muito desse espírito que se espalha no Natal, né? Muita gente fica sensibilizada e deseja ajudar alguém no Natal, mas a necessidade da vila é o ano inteiro, né? O ano inteiro. E até o ano passado a gente fazia campanha para compra de enxovais, né, para os pacientes, cama, banho para os pacientes. Este ano a necessidade maior da vila está sendo a compra dessas dietas, dessa alimentação para os pacientes. Então, quando se fala em alimentação, a gente fica muito sensibilizado, né? A gente poder se alimentar, é tão bom a gente poder se alimentar. E tem um grupo de pacientes que não podem se alimentar, tem que ser pela sonda, né? E sonda direto no estômago. Então, e essa dieta não pode ser qualquer dieta, que existem muitas dietas no mercado, mas tem que ser aquela dieta que o paciente precisa. E quando a gente fala, por exemplo, o paciente, uma dieta, tudo, ali na vila tem um acompanhamento para alimentação desse pessoal que mora lá. Como é que é feito isso, irmã? A vila gasta muito com alimentação? Muito. Nós temos uma equipe de nutricionistas, tem 2 nutricionistas direto na unidade de alimentação e nutrição, na cozinha, e cada unidade de internação tem sua nutricionista de referência. Então, são um grupo de nutricionistas e tem a equipe de comissão de terapia integral, de terapia nutricional. Então, as nutricionistas estão no dia a dia ali acompanhando as dietas, sabe? E
calculando dose, calculando aquelas coisas todas lá. Eu me lembro que assim, a gente falava assim, quanto de carne a vila gasta, por exemplo, por semana ou por mês? Vocês ainda têm esses números para que as pessoas tenham uma noção daquilo que é consumido? Tem uma banda enorme lá na vila, mas assim, não sei se eu vou saber de cor. Mas colocar assim, tem que matar 4 vacas para alimentar esse povo todo, porque não é só o paciente interno, né? Então, o paciente interno, as pessoas que estão ali também, tem os colaboradores. Por quê? Por semana? Por semana. Olha, por semana. 4 vacas por semana. O colaborador que trabalha 12 horas tem direito à alimentação, então alimenta ali na vila também. Então, são muitas refeições distribuídas. Eu não vou saber falar o número agora. Não, se a gente já faz uma ideia, eu não decoro. São mais de 740 funcionários. São 330 e tantos internos. São mais de 2.500? 2.400 atendimentos dia. 2.400 atendimentos dia. Então, assim, são números grandes de uma instituição robusta, de 70 anos, que está, digamos assim, hoje estendendo as suas mãos aos devotos do Pai Eterno, né, irmã? Exatamente. A gente viu imagens da Vila São Cotolengo. Eu queria que a senhora renovasse o convite para quem está em casa fazer parte dessa campanha Doe Aconchego. Para essa câmera aqui, irmã, pode falar com quem está em casa olhando para essa câmera, isso. Essa campanha Doe Aconchego, na verdade, quando a gente doa aconchego, a gente recebe aconchego. Então, a Vila São Cotolengo, este ano, está com essa campanha para aquisição de dieta integral e suplementação alimentar para que os internos possam continuar sendo bem nutridos. Você nos ajuda adquirindo o cupom. E, claro, quanto mais cupom você adquirir, você tem mais chance de ganhar o carro. É um carro 0 quilômetro que nós recebemos em doação. Sua ajuda é muito importante. Venha conosco, porque ajudar nos faz bem. É isso mesmo, faz bem para todos nós, né? E eu acho que faz mais bem para quem ajuda do que às vezes para quem recebe, né? Porque quem ajuda faz esse exercício de fazer o bem. E aí, como a Vila diz, né? Fazer o bem faz bem. Faz bem. Irmã, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa, a senhora ter vindo lá da Vila São Cotolengo. Quero que a senhora leve o nosso abraço enquanto filhos e filhas do Pai Eterno para todas as filhas da caridade. Obrigada. Quantas e quantas mulheres já doaram e continuam doando a sua vida nesse trabalho de cuidado, às vezes até um trabalho de aconchego mesmo na vida dos internos, né? Então, muito obrigado, senhora, irmã Wanda. Irmã Wanda que fez aniversário esses dias, parabéns. Obrigada. Né? Que dia que foi, irmã? 26. Dia véspera 26. da Medalha Milagrosa. Olha como que tudo é providencial. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que é a devoção das irmãs filhas da caridade. Isso mesmo. Padre, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando da Vila. Falar da Vila é sempre muito bom. Irmã, é uma muito alegria. Obrigado, viu? E a gente sente isso na convivência com vocês. Obrigada. Né? A alegria que vocês sentem de estarem realizadas, desenvolvendo esse trabalho que é excepcional. E aí eu deixo o meu convite. Devoto, evangelizador, veio à Trindade, às vezes não vai poder fazer aquela visita por conta da pandemia, da situação, mas procure conhecer a Vila São Cotolengo, procure saber do trabalho que a Vila desenvolve. Ali está o Evangelho explicado e vivo e encarnado nas pessoas, nos voluntários, nos pacientes, nas irmãs e nos missionários. Obrigada. Um abraço, viu, irmã? Outro abraço, Padre. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.